Oiê, tudo bem com você? Você conhece a história da Dona Maria Padilha, a rainha do inferno? Se não, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar a história dela. Há muito tempo atrás, na época em que os homens ainda viviam em pequenas cidadelas, existia um rei árabe, que era pai de duas princesas gêmeas, a doce Nádia e a perversa Laila. Nádia era mais velha, porque foi a primeira a sair da barriga da mãe, na hora do parto, lógico, né? E por isso era a herdeira do trono, seria a rainha suplente na falta do pai. Porém, Laila, a irmã mais nova, ela era muito invejosa. Ela queria ser rainha no lugar da irmã dela. As duas eram belíssimas, idênticas, duas princesas lindas. Nádia era bondosa, virgem, honesta, caridosa. Ela era mocinha ainda, né? Cultuava o dia, cultuava agradecer, o sol, essas coisas assim. Enquanto Laila era malvada, promíscua, mesquinha, arrogante, sabe? Ela cultuava a noite, gostava dessas coisas mais assim, sinistras. Quando o rei morreu, Nádia subiu ao trono e Laila queria muito, mas muito ficar no lugar dela. Então ela passou a desejar a morte da irmã dela. Ela passou a querer usufruir o lugar dela no trono. Só que ela não tinha coragem de matar a própria irmã dela com as mãos dela. Então o que ela fez? Ela recorreu atrás de forças ocultas, magia negra, essas coisas assim para poder fazer o mal. Ela contratou o serviço de uma bruxa. Ela encontrou uma bruxa, e essa bruxa chamava Débora Lagarrona. Lagarrona disse à princesa Laila que se Nádia ainda fosse solteira, ela poderia ser oferecida para ser noiva de um demônio, o Grão-Duque Negal, e ele a levaria para as profundezas de Cornigia, que é um dos andares do inferno, onde ela ficaria trancafiada. E de lá ela jamais se retornaria, e assim Laila assumiria o lugar dela no trono. A bruxa Lagarrona pediu uma série de especiarias a Laila para poder invocar a presença do Grão-Duque, o demônio, e Laila forneceu tudo o que ela pediu, inclusive fios de cabelo da ingênua Nádia, irmã dela. Negal apareceu para a bruxa então e aceitou o pedido para Nádia ser sua esposa. Nádia, naquela hora que estava penteando os cabelos em frente ao espelho lá no quarto dela, ela pegou, olhou para o espelho e foi puxada pelo próprio reflexo dela para dentro do espelho, caindo no quinto dos infernos na cama de Negal. Então Nádia caiu na cama de Negal, só que tinha um porém. A Nádia só poderia se tornar a noiva de Negal se caso os dois deitassem na cama e tivessem relações como marido e mulher, né, ou como noivos, e fizesse sexo por livre e espontânea vontade de Nádia. Só que Nádia era teimosa, ela não amava Negal, então ela se negou a deitar com ele. Negal ficou enraivecido, podia se sentir enganado, já que a bruxa chamou ele, invocou ele e disse que ela o amava e que queria muito casar com ele e o desejava. Ele sabia que não encontraria também uma mulher linda como Nádia tão facilmente. Então por isso ele não desistiu dela, ele a trancafiou no calabouço de um castelo, onde ele tinha lá no quinto dos infernos, e a manteve lá, na esperança que ela temeria de horror ou de pavor, de medo dele, casasse com ele e consumiria a relação que tanto precisava para ela se tornar esposa dele. Com o desaparecimento da rainha, a Laila foi coroada rainha no lugar da irmã dela, então, né? Porque ela que estava atrás, a próxima seria ela. Só que não se engane, gente, ela não teve paz, isso não trouxe paz pro coração dela, porque como as duas eram irmãs gêmeas, elas tinham ligação espiritual muito grande. Então, por isso, Laila todas as noites sonhava com Laila no castelo de Negal e via os horrores que ela passava, acorrentava, agrilhões. Negal não podia obrigar a Nádia a se deitar com ele, pois isso seria um estupro, e estupro não é relação sexual, né? Não é sexo. Estupro é uma violência. Sexo poderia consumar um casamento, violência não. Mas Nádia se negava a deitar com Negal. Ela repudiava a ideia de se entregar a ele. Todas as noites, Laila, a irmã que tomou o lugar dela lá no trono, sonhava com os gritos de sua irmã lá no calabouço das profundezas do inferno, sozinha numa cela escura. Então, o espírito de Laila pegou e se encheu de remorso. Os sonhos aterrorizavam todas as noites. De medo que ela tinha, quase enlouqueceu. Laila se arrependeu do que tinha feito a sua irmã. Ela pegou e fez o seguinte, ela chamou novamente a bruxa Lagarrona e pediu que ela invocasse Negal novamente para poder conversar com ele, mas que dessa vez queria falar com ele pessoalmente, não pedir para a bruxa poder fazer por ela, sabe? Então a bruxa invocou ele de novo, Negal. Assim que ele chegou, ele pegou, olhou para as duas e perguntou: Nádia, você fugiu da cela? Então a Laila teve um plano. O plano dela era pegar o quê? Assumir a identidade da irmã dela e salvar ela. Ela pegou e falou pro demônio: eu sou sim a Nádia, mas a mulher que tu está mantém em cativeiro é a minha irmã gêmea. Liberte-a e eu vou contigo. Houve um engano, ela foi no meu lugar.
E assim, no estralar de dedo, o Negal fez a Nádia pegar e aparecer lá na sala, toda desfalecida, suja, por causa da fuligem do inferno onde ela estava. Laila tomou a mão do demônio e foi com ele para as profundezas, onde consumiu o casamento e se deitou com ele, se tornou sua esposa. Nádia retornou ao seu reinado na terra e Laila assinou um reinado no inferno. As duas agora eram rainhas, só que uma era do inferno e a outra era lá no castelo onde elas moravam. Só que tem um porém, gente. A Laila também se negava a ser cônjuge de Negal. O que ela fez? Ela pegou, ela se aliou, sem o marido dela saber, aos demônios que tinha no inferno, e assim ela derrubou o marido dela e usurpou todo o poder que ele tinha, sendo assim chamada rainha do inferno. Como o Negal já não tinha mais nenhum poder, ele pegou e entregou a ela o livro dos mortos, e ela até hoje existe como uma poderosa humana que reina sobre os diabos. Laila se tornou a própria luxúria, a dona da vaidade, que reina sobre as almas condenadas. Ela envia para a terra muita alma de mulheres que têm o seu caráter, e ela se apresenta como rainha do inferno. Deus criou a luz, mas também criou as trevas. A mulher que tem a pele vermelha, que é chamada de diabo, um dia já foi uma princesa. Laroia, a Dona Maria Padilha, a rainha do inferno. Gostaram da história? Vou fazer mais vídeos assim para mim e para vocês, que assim eu aprendo e vocês também aprendem.